Nos próximos episódios de Meu Pecado, Carmelo fica violento, pega a moça pelo braço e a atira para fora de seu quarto. Do outro lado da cidade, Juliano agradece a Renata por ter avisado sobre sua mãe e pede que a moça avise se tiver notícia. A entojada resolve deixar o telefone da casa de Odorica, pedindo que o rapaz faça o mesmo, mas aproveita para perguntar se ele sabe mais alguma coisa sobre a morte de Paulino. O rapaz decide então contar que Lucrécia acredita que o responsável foi Carmelo, e ela confessa que também tem esta mesma certeza. Juliano volta para casa e pergunta ao pai o que vão fazer para encontrar Justina, mas o professor responde que acha que a ex desapareceu com a intenção de chantageá-los, pois os dois se encontraram em um restaurante próximo ao trabalho de Irene na noite anterior. Rodolfo conta ainda que Justina foi armar um escândalo, se dizendo inconformada com o namoro dele. O professor deixa claro que a mãe de Juliano não faz mais parte de sua vida e vai trabalhar, pedindo que o filho avise se souber alguma coisa. Alguns momentos mais tarde, parecendo um urubu, Rosário chega em casa em silêncio absoluto, apesar de Delfina insistir em perguntar onde está Lucrécia. Ela entra chorando no quarto, pega a fotinha do marido, atira no chão, rasga tudo e pergunta por que ele colocou Josué no testamento. Na cidade, o mocinho encontra a Branquinha e pergunta se ela já sabe quando Matias será transferido. A moça diz que ainda não sabem e o rapaz estranha a demora, mas diz que não quer que o sacerdote vá embora. Branquinha aproveita para perguntar por que ele foi procurá-la alguns dias atrás e o rapaz explica que queria pedir desculpas pela função com Renata. Só que Branca acha que ele não tem por que se desculpar, pois o problema foi com a Sensal e ela apenas disse umas verdades para a Naja desbotada, na frente dele. O rapaz se diverte com o jeito da garota, mas quer saber por que ela fez questão que ele soubesse de tudo. Meio sem jeito, Branquinha responde que gosta muito dele e fica com muita raiva quando vê uma melhor tentando enrolar ele, dando uma de inocente. Josué diz que Renata só conseguiu enrolar ele um pouquinho e revela que não tem mais nada a ver com a entojada. A sobrinha do padre adora a notícia, mas se controla dando um sorriso amarelo e dando uma desculpa. Mas Josué resolve dizer que vai à noite na casa paroquial falar com Matias. A moça não perde tempo e convida o ex-noviço para jantar. Pintou um clima. E por falar em encalhada, adivinhem que está na delegacia armando o maior barraco. Exatamente. Renatinha, que quer saber se os investigadores já prenderam Carmelo Souza. O policial explica que não existem razões para deter o rapaz, pois ele mesmo se apresentou para dar depoimento e pode provar que, na noite do incêndio, estava em casa. Mas a sobrinha de Paulino insiste e revela que, se quem testemunhou sobre o álibi de Carmelo foi sua empregada, o que ela disse não vale nada, pois ela faria qualquer coisa para acobertar o patrão. Além disso, ela lembra que ele pode ter contratado alguém para fazer o serviço. Um dos investigadores explica que esta hipótese não está descartada. De repente, Renata se lembra que falou com Carmelo na noite do incêndio, mas não sabe se ele estava em casa, pois o chamou no celular. Porém, se lembra claramente que o pegajoso a confundiu com outra pessoa, pois estava esperando a ligação de alguém chamado Simão. Ela diz ainda que quando Carmelo atendeu o telefone, disse algo como: "E aí, Simão, já terminou?" Na capital, Lorena não quer saber de se levantar e expulsa a empregada que foi se oferecer para levar o café da manhã. Porém, antes de sair, Marcelina entrega um envelope que trouxeram do escritório de Ernesto. Ela abre o envelope, mas não entende nada. Atira tudo no chão e volta para o seu travesseiro. Em São Pedro, Juliano continua tentando localizar Justina por telefone. Josué chega e fica sabendo que a mãe está desaparecida desde a noite anterior, explicando que já ligou para todo mundo, mas sem sucesso. Josué conta que foi ao cartório para a leitura do testamento de Paulino, pois é um de seus herdeiros, mas não sabe o que ele deixou, pois não ficou para averiguar. Horas mais tarde, Lucrécia chega em casa e vai ver a mãe. Rosário pergunta se a filha foi ali para contar o que Paulino deixou para o bastardo, mas a moça diz que Josué abriu mão de tudo. A mulher não acredita, mas Lucrécia diz que o rapaz não se interessa por nada de sua família. Mas a mulher está disposta a anular o testamento de qualquer jeito. Porém, descobre que Paulino não a deixou com uma mão na frente e outra atrás. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ela pega a cópia do testamento e rasga em 1000 pedacinhos, atirando tudo no chão. E neste meio tempo, Carmelo chega em casa para bater o ponto no barzinho do escritório. Ele percebe que a gaveta do dinheiro está destrancada e, quando abre, tem a grata surpresa de saber que o dinheiro sumiu. Ele tem certeza de que foi a irmã quem pegou a grana e vai até o quarto dela revirar tudo. Botando fogo pelas ventas, ele destrói todo o ambiente, mas não acha nada.
Enquanto isso, na Alamos, Terezinha continua seu trabalho com a reforma da casa da fazenda e está inspecionando a pintura. Ela sobe na escada e mostra onde precisa de mais uma demão, mandando o funcionário arrumar a falha. Com um penteado novo, Manuel chega cheio de amor para dar. Ele percebe que a reforma está quase pronta, mas a mocinha diz que ainda faltam uns detalhes. Manuel diz que precisa voltar ao trabalho, mas avisa que volta mais tarde para buscá-la. Tetê então resolve dizer que o namorado tem razão e acha que ela e Assunção não devem continuar morando na mesma casa que Carmelo, mas não sabe para onde as duas podem ir. O rapaz propõe que os dois conversem melhor sobre o assunto, mais tarde, com calma. Na cidade, Odorica dá pulinhos de alegria quando Justina volta para casa. Ele quer saber onde ela estava, mas a resposta foi que ela estava por aí, e a mulher avisa que é só isso que tem a dizer. Ela vai para o quarto e começa a arrumar suas coisas. O advogado pergunta o que ela está fazendo, mas a jararaca diz na cara do amante: "Vou me mandar daqui porque não suporto viver nesta casa. Não suporto a sua presença. Os seus beijos me dão nojo, e os seus carinhos me causam repulsa. Eu não te tolero nem por mais um minuto." Odorica fica furioso e levanta a mão para dar um bofetão na mulher, mandando-a calar a boca. Mas se controla e manda ela ir embora de uma vez. Sozinho na sala, ele chora como um bebê. Enquanto isso, Assunção vai encontrar Matias na praça da cidade, que está apavorado segurando as coisas que ela lhe deu. O padre atira o pacote no colo da mulher e manda ela fazer o que tem que fazer. Neste meio tempo, na Alamos, Tetê diz a Carmelo que acha muito bom ele ter aparecido, pois o estava esperando há muitas horas. O pegajoso quer saber onde ela escondeu o dinheiro que estava na gaveta, mas ela diz que aquela grana é dela e que a casa que está sendo vendida também é dela. Carmelo tenta argumentar que quando o imóvel for vendido, ela vai receber sua parte e terá que devolver o que pegou. Mas Terezinha grita e diz que não vai devolver nada, pois durante anos ele a fez de boba e esbanjou o dinheiro que o pai deixou. Portanto, é justo que ela fique com uma parte do que ele andou roubando. Quicando num pé só e com um ódio mortal, Carmelo diz que não vai discutir com a irmã e começa a sacudir a escada, mandando-a devolver o dinheiro que roubou. Ele acaba derrubando a menina, que cai e fica desacordada. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua vida. Clique no link da descrição e descubra como. Não deixe as dores nas articulações atrapalharem mais a sua... Carmelo vai até a Alamos cobrar de Tetê o dinheiro que a moça pegou da gaveta de seu escritório. Os dois discutem e ela diz que não vai devolver nada ao irmão, pois durante anos ele a fez de boba e torrou toda a fortuna que Ramiro deixou. E por isso, é mais do que justo que ela fique com um pouco do que ele tem roubado. A mocinha sobe na escada para continuar com seu trabalho, mas o pegajoso começa a balançar a irmã, que fica apavorada. O sujeito grita para ela devolver o dinheiro e a balança cada vez mais forte até que a escada cai e Tetê fica desacordada. Desesperado, o idiota percebe a merda que fez e tenta acordar a irmã, mas ela continua inconsciente. Ele enlouquece de vez. Se batendo pelas paredes da casa, Carmelo grita desesperado: "Você não, Terezinha, você não!" Mas o covarde resolve ir embora e deixar a menina sem nenhuma assistência. Enquanto isso, na casa do Souza, Matilde está desorientada escondendo as provas do crime de Carmelo, quando batem a porta insistentemente. É a polícia procurando pelo rapaz, mas a empregada reafirma que, na noite do incêndio, ele estava em casa. Porém, os policiais explicam que estão ali por outro motivo e querem saber se ela conhece um tal de Simão. Assunção titubeia e o investigador resolve lembrá-la que seu silêncio pode fazê-los acreditar que ela está encobrindo Carmelo. A mulher solta a língua e conta que há alguns dias, um senhor com este nome foi procurar seu patrão, dizendo que era parente de Fidel. Agora os policiais tentam descobrir o sobrenome do sujeito, mas a empregada conta que não se lembra. Do outro lado da cidade, Rodolfo vai procurar Irene em casa. Ele está preocupado, pois soube que a namorada não foi trabalhar. A moça conta que quando chegou em casa na noite anterior, topou com Simão, que estava com sua filha, e ameaçou tirar Rosa dela, se não voltasse a morar com ele. O professor lembra que Irene tem a guarda definitiva da filha e precisa reconstruir sua vida. Mas Irene está com muito medo de que o bandido leve a garota à força. Enquanto isso, na casa de Odorica, Renata pergunta se Justina deu notícias. O homem conta que a mulher foi embora e bota Renata para correr, colocando toda a culpa na moça pelo fim de seu relacionamento. Porém, como Renatinha não é de ficar quieta, ela joga na cara do advogado que Justina se mandou porque se arrependeu de ter ido morar com ele, pois tinha nojo do sujeito. Ele se irrita, manda a moça calar a boca e coloca ela porta fora, só com a roupa do corpo.
Segundos depois, Justina chega em casa de mala e cuia, como se nada tivesse acontecido, e diz aos filhos que chegou para ficar. Juliano diz que ela não pode morar ali, mas a maluca conta que Rodolfo lhe deu a casa e não entende por que não pode ficar. Com toda a paciência, Juliano desenha a situação para a mãe, tentando fazer ela entender que o divórcio ainda não acabou e Rodolfo continua morando ali. Ela desafia o filho e pergunta se ele vai expulsá-la a pontapés. Quando vê que o rapaz não vai fazer nada, ela junta seus cacarecos e vaza para o quarto do casal. Neste meio tempo, Branquinha pergunta a Lucrécia se o pagamento a Carmelo será feito como de costume. Mas a moça diz que para aquele desgraçado não vai mais nenhum centavo da fazenda. A moça acaba pedindo desculpas pela forma como respondeu para a amiga, mas se justifica que se enche de ódio toda vez que ouve o nome do pegajoso. A sobrinha do padre revela que, a cada dia, se convence mais do cafajeste que é Carmelo e deixa escapar que agradece a Deus que seu filho não tenha vingado. Lucrécia não entende muito bem, e a moça decide contar tudo o que aconteceu entre ela e o pegajoso, inclusive sobre seu acidente, dizendo que sentia muita vergonha, principalmente por causa da fofoca que fizeram sobre Matias. Algumas horas mais tarde, Carmelo chega em casa, e Assunção tenta contar que a polícia foi procurar por ele. Mas o louco passa reto, se tranca no escritório e entorna uma garrafa de bebida no bico, perguntando a si mesmo o que ele fez. Olhando para o alto, ele pede perdão à irmã e começa a se esbofetear, sozinho. E Juliano resolve dar uma passadinha no pomar da Álamos para avisar a Manuel que ele e Josué vão começar a pegar junto no batente da lavoura e quer saber como está indo a reforma da casa. Cheio de orgulho, Manuel abre um sorrisão e diz que está tudo indo muito bem e que o amigo não tem ideia do que Tetê fez. Juliano está louco para dar uma olhada e Manuel diz que os dois podem ir juntos, pois assim ele aproveita e busca a namorada. Na cidade, Renata vai até a casa de Josué e se agarra no rapaz, dizendo que Odorica expulsou ela de casa e não sabe onde está Justina. A mulher aparece, chamando a moça de minha garotinha linda e convida a garota para ir até seu quarto. Josué tenta advertir a mãe de que o pai já não vai gostar da ideia de ela estar ali, quanto mais quando souber de Renata. Mas a mulher não dá a menor bola e vai fofocar com a amiguinha. Neste meio tempo, Manuel e Juliano chegam à casa da Álamos e percebem que está fechada. Manuel acha estranho, bate na porta e chama por Tetê, mas ninguém atende. Juliano pergunta se Manuel não tem a cópia da chave, e o rapaz se lembra que sim. Juliano entra e admira tudo que a moça fez, mas os dois encontram a moça caída no chão, sem pulso. Manuel acha que a moça está morta. Juliano quer chamar uma ambulância, mas o rapaz decide levar a namorada imediatamente para o hospital. Na Milagre, Lucrécia já está cheia de coisas na cabeça, porque Branquinha comentou mais cedo que maldade é herdada. Delfina tenta tirar a cabeça da moça estas bobagens e dá como exemplo Manuel, cujo pai era um criminoso. A empregada conta ainda que Rosário saiu com o motorista, mas não disse aonde ia, e Lucrécia resolve contar que Paulino incluiu Josué no testamento e não deixou nada para ela. Na cidade, a Megera está no escritório do advogado, exigindo que ele entre com a anulação do testamento do marido. Mas Estrada explica que não existe razão legal para fazer isso, pois Paulino estava bem mentalmente. Mas a mulher não está a fim de ler o lero, e diz que se ele não puder ajudar, vai procurar outro advogado. Enquanto isso, no hospital, Manuel está mega preocupado com Tetê. Juliano tenta acalmá-lo. O médico chega e conta que a moça sofreu um trauma grave na cabeça, que provocou um edema cerebral, e este edema está aumentando a pressão no cérebro da moça. O doutor diz ainda que o estado de Terezinha é muito grave e que estão fazendo todo o possível para diminuir a pressão, mas que se não conseguirem, ela pode vir a óbito. Juliano dá o celular para Manuel e diz que ele precisa avisar Carmelo e Assunção sobre o estado de Teresa. Já é bem tarde quando a empregada resolve levar uns lençóis limpos para o quarto de Tetê e encontra o quarto da moça todo destruído. Carmelo, que estava dormindo bêbado no escritório, se acorda com o telefone tocando. Assunção atende e diz que Tetê está no hospital, pois bateu a cabeça e teve uma contusão, mas não sabe detalhes. Do nada, ele pergunta se a irmã não está morta, mas a empregada nem presta atenção, pois quer ir logo para o hospital, onde, aliás, Manuel está pedindo a Juliano para ir embora, para evitar uma briga com o pegajoso, que deve estar chegando. O rapaz se irrita e diz que não arreda o pé dali. Manuel quer avisar Lucrécia e se oferece para ligar, mas o rapaz diz que não tem por que se esconder nem de Rosário, nem de Carmelo. E de fato quem atende a ligação é Rosário. Ela manda o rapaz deixá-las em paz e desliga o telefone.
Mas Lucrécia ouve tudo e pergunta por que ela não passou o telefone, e a Megera conta que nunca vai aprovar o relacionamento dela com o rapaz, e insiste na mesma história de que Juliano é assassino de César e blá blá blá. Segundos depois de discutir novamente com a mãe, ela retorna a chamada ao namorado e fica sabendo o que aconteceu com TT. Quem também recebe uma ligação é Lorena. É Miguel perguntando se ela recebeu os documentos. A moça diz que recebeu sim, mas não entendeu nada. O rapaz sugere ligar para Juliano, mas a moça proíbe o funcionário de falar qualquer coisa com o ex-noivo e manda o cara se virar. Neste meio tempo, Carmelo e Assunção chegam ao hospital e os dois galinhos de briga quase se embolam novamente. Mas Juliano consegue se controlar e diz que prefere esperar do lado de fora. Manuel então explica que a moça está na UTI e que os médicos estão fazendo de tudo para diminuir a pressão no cérebro da moça, causado pelo edema. Carmelo quer saber se a irmã falou alguma coisa ou disse o que aconteceu. O rapaz explica que quando ele e o amigo a encontraram na casa da Alamos, ela já estava inconsciente. Manuel conta que aparentemente a moça caiu de uma escada e bateu a cabeça. Carmelo resolve ver com os médicos se pode entrar para ver a irmã. O que será que este infeliz vai fazer agora? Mas agora o pau vai comer é em outro canto de São Pedro. É que Rodolfo resolveu levar Irene e Rosa para morar com ele, dizendo que tem certeza de que os filhos não vão se importar. Mal sabe ele que Justina já fez a aquisição da cama e do antigo quarto do casal. E Josué fica na maior saia justa. Depois que desliga a chamada de Juliano, quando ficou sabendo sobre o estado de TT, agora o garoto vai ter que lidar com a situação em casa. Todo animado, Rodolfo diz que a namorada e a filha vão passar uns dias com eles, na casa, mas com um sorriso amarelo, Josué diz que isto é muito bom e pede para falar com o pai a sós. Num cantinho da sala, o garoto conta que Justina está toda instalada no quarto dele, junto com uma convidada. Educadamente, ele diz à namorada que já volta. Quando entra no quarto, o professor dá de cara com Renata, que diz que a mulher está no banho. Ele chama a doida várias vezes, mas ela não abre, e a sem sal resolve dar palpite na conversa do casal. Indignado, Rodolfo pergunta o que as duas estão fazendo ali, e a moça responde que obviamente elas se mudaram para a residência. Mas o homem está de poucos amigos, e diz que tem certeza de que Odorica as botou para correr, pois descobriu o tipo de mulher que sua ex é. Quando Rodolfo volta para casa, se dá conta que Irene e a filha foram embora, por causa da situação. Josué quer saber o que a mãe falou sobre isso, mas o professor não responde e sai atrás da namorada. Enquanto isso, Carmelo consegue entrar na UTI para ver TT, que está entubada e desacordada. Desesperado, ele se ajoelha ao lado da cama da moça e implora por seu perdão, jurando pela memória da mãe que nunca quis machucá-la. Chorando muito, ele se agarra às pernas da moça, que acorda e percebe que o irmão está lá. TT fica apavorada, mas não consegue gritar.